A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje estaremos lendo os capítulos 12, 13 e 14 do Evangelho segundo escreveu João. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitava entre os mortos. Mas os principais e os sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava no caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho da jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto, mas quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que é dessas coisas que estavam escritas a respeito dele, e também que isto lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que lhe fizeram sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí o mundo após ele, eis aí que vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, segue-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu: Eis que eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ser um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Chegou o momento em ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como disse, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não os apanhem. E quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais em sua presença, não creram nele, para que se cumprir a palavra de Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e escureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
Isso disse Isaías, porque viu a glória e lhe falou a seu respeito. Contudo, muitos dentro das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim para a luz do mundo, a fim de que todos aqueles que creem em mim não pereçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras, que tem que o julgue, mas tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas um Pai que me enviou, este tem prescrito o que dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, e as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Agora, irmãos, o capítulo de número 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traz a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois sabia que quem era o traidor, pois foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre, e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come no meu pão levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Quem recebe aquele e também recebe aquele que me enviou. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem a ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem amava. E esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: que perguntas? Ou a quem se refere? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é este? Respondeu Jesus: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim que dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, e lhe ordenara que desse alguma coisa. Repetindo aqui, meus irmãos, como pois Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, e que ordenara e desse algumas coisas aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era já noite.
Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. O Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, não podereis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como também vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Agora o capítulo 14. Irmãos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tiverdes conhecido, conhecereis também ao Pai. Desde agora o conhecereis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas coisas. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos e os guardas, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procede, Senhor, o que está para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Eu volto para junto de vós? Se me amasses, alegrar-vos-ei, e volto para junto de vós. Se me amardes, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu faço o que o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui a gente vai ver muito conteúdo que é peculiar de João, tá? Alguns textos são paralelos, como, por exemplo, vocês vão ver, né? Vocês vão ver, por exemplo, de textos, ó, Maria ungindo os pés de Jesus, tá? A entrada triunfal de Jesus, tá?
Então, alguns textos também se referem nos outros evangelhos, mas a maioria aqui, tá, dos textos é peculiar a João. Por isso que nós estamos falando que João é um evangelho singular. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir. Deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos possam se inscrever no canal, possam ativar o sininho de notificação, possam também compartilhar esse vídeo para alcançar mais e mais pessoas. E, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.